Boa tarde, tudo bem com vocês? Então, na semana passada acabou que nem deu para mim gravar vídeo, né? E eu acabei que passei a semana e nem deu os outros dias também, eu nem gravei. Mas hoje eu tô aqui, né, para dar continuidade na minha caminhada na fé, na minha história, né, de nessa longa jornada que tem muito que falar, tem muito que aprender, mas é assim mesmo. Como eu tinha falado, né? Como eu terminei o vídeo falando a respeito da quebra da maldição da família do meu pai, né? Que assim que eu conheci o meu Senhor Jesus, que eu recebi o Espírito Santo, uma das primeiras coisas assim que eu quis foi ajudar a minha família. Porque eu queria entender o porquê que tudo aquilo acontecia, porquê que o meu pai trabalhava e nunca ia para frente, porquê que os meus irmãos também não conseguiam nada, a vida financeiro um desastre, a vida sentimental nem se fala, sabe? Porque todos eles tinham problemas. E ali eu vi que havia uma maldição na vida, né? E que aconteceu tudo que eu falei no vídeo anterior. E depois disso, Deus me mandou fazer uma viagem que foi no Piauí. A minha primeira viagem em missão pelo Espírito Santo. Ele pediu que eu fosse nesse tempo. Eu lembro que eu não estava trabalhando, eu não tinha dinheiro, né, para viajar no momento, mas Deus pediu para mim justamente pedir ajuda ao meu esposo, porque eu precisava fazer aquela viagem, que ele tinha algo para falar comigo em cima do monte. E eu fui. Na hora que eu falei pro meu esposo, até pensei assim: onde que meu esposo vai querer me ajudar para viajar sem ele, né? Eu até pensei, mas pelo contrário, ele me ajudou, me deu dinheiro, né, da passagem de ida e de volta. Fui essa viagem. Chegando no Nordeste, lá na minha casa, de frente à casa da minha mãe, tem um monte bem altão, que a gente brincava quando era criança, lembro até hoje, né? Chegando lá não tem, lá diz que tem uma igreja lá, mas só que não tem reuniões para as pessoas buscarem, né? Tem uma igreja, mas não tem reuniões todos os domingos, né? E aí eu subi no monte para falar com Deus. Eu sei que quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu subi no monte, Deus pediu para mim construir um altar de pedra, né? Aí eu fui. Era em 7 dias. Ele falou que em 7 dias era para mim construir esse altar de pedra, né? E também tudo bem, eu faço. Aí todo dia eu subia lá, colocava umas pedrinhas em cima do morro, né? Em cima do monte, lá tinha bastante pedra. Comecei a colocar pedrinha, comecei a colocar pedrinha. Eu sei que. E eu também só obedecendo, e também eu nunca tinha imaginado, eu falei, uai, nunca tinha parado para pensar, porque, gente, assim, às vezes você pensa assim, nossa, Daiane já tinha seus 35 anos, hoje eu tenho 38, né? Já faz o quê? 5 anos que eu tô nessa guerra aí que eu recebi Deus e tô nessa luta, né? Lutando. E tô imatura. Mas uma coisa aqui que eu quero dizer pra vocês. Quando a gente conhece o Espírito Santo, ele vem sobre nós, muitas coisas a gente tem que aprender. Muitas coisas a gente tem que aprender, sabe? Eu era muito imatura. Sabe aquela pessoa parecendo uma criança imatura? Inocente, inocente. Eu era um inocente. E eu também, eu obedecia, mas em momento algum eu parei para pensar assim, gente, mas por que Deus está me pedindo para mim montar esse altar de pedra? Por quê, né? Porque eu, naquele tempo ali, nesse tempo de hoje, a gente não vai simplesmente pegar um cabrito e sacrificar em cima do monte para Deus. Isso hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia a gente dá oferta, né? Sacrifica através de jejum, né? De propósito, mas hoje em dia a gente não tem isso, né? De sacrificar um novilho, um boi, uma vaca, não. É diferente, são outros sacrifícios diferentes, né? E tudo bem. Aí montei. Quando foi no penúltimo dia, eu fiquei pensando assim. Aí falei com Deus, Deus, eu caí em si. Falei, o senhor me pediu para me montar esse monte. O senhor me trouxe do Goiás até o Nordeste, porque queria falar comigo. E me pediu também para me levar uma garrafa de azeite consagrada. Tá bom, tá bom. Aí, né, eu consagrei, comprei a garrafa de azeite e levei, né? E todo dia eu subia no monte, todo santo dia, para orar, ali um lugar onde a gente buscava Deus. E fazia esse monte, pegava muita pedrinha e botava lá, né?
E aí, eu só sei que quando foi no penúltimo dia, eu perguntei para Deus. Deus falou assim: amanhã você vai abrir um jejum de 24 horas, né? Um jejum de 24 horas. Eu entrei em jejum na meia-noite. Então, passou o dia inteiro, eu só entreguei na meia-noite do dia seguinte. 24 horas de jejum, Deus me pediu. E ele falou assim: no último dia que completar os 7 dias que você tá construindo o monte, você vai subir no monte, meio-dia em ponto, com a garrafa de azeite, sozinha. Tá bom, E porque, tipo assim, gente, eu tava tão encantada com o Espírito Santo que o que ele me manda fazer, eu faço com alegria, mesmo que seja com sacrifício. Mesmo que aquilo venha. É sacrifício pra mim. A minha família sabe, meus irmãos sabem, todo mundo sabe que acima de qualquer coisa é o Espírito Santo que eu obedeço, sabe? E tá bom, meio-dia eu vou estar aqui em cima, né? Levei a palavra, Deus pediu para me levar a palavra, né? Levei a palavra lá para cima. Aí o montinho já tava todo bonitinho, grandinho, né? Aí abri a palavra no meio do monte em cima, né? E aí Deus me surpreendeu. Me surpreendeu porque, tipo assim, gente, não tinha nem noção, não tinha nem cabimento de uma pessoa que nem eu ser serva de Deus. Isso é o que eu achava, né? Não tem cabimento. Eu não sabia ler direito, eu não sabia escrever, eu não sabia falar, eu era tímida, eu era envergonhada, eu tinha medo de gente ainda, eu tinha acabado de receber o Espírito Santo, imatura, sabe? Mas ali, eu fiquei surpresa quando Deus perguntou para mim se eu queria sacrificar minha vida para servir Ele naquele lugar. Aí eu perguntei assim, mas então é isso? Então foi por isso que o Senhor mandou eu fazer um monte do sacrifício? Um montinho para o Senhor me pedir eu em sacrifício? Para me sacrificar minha vida? Para cuidar dos teus ovelhas nesse lugar? Para cuidar das tuas ovelhas, meu Deus, nesse lugar? E Deus, sim, era isso. Você é que é o sacrifício. Mas que fica bem claro, porque Deus, ele trabalha de uma forma, gente, tão maravilhosa, que fica bem claro. Você não é obrigada. Mas se você decidir, a partir de hoje, dar sua vida para servir, Deus vai te usar de forma extraordinária nesse lugar para ajudar essas pessoas. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? Claro que eu aceito. Gente, claro, porque eu amo servir a Deus. E não era porque eu tava naquela alvoroça, não era aquela fé fogo de palha. Porque tem fé. Tem pessoas que têm fé fogo de palha, aquela fezona, ai, Deus é tudo, Deus é aquilo, depois jogou água no fogo da palha, apagou. Já faz 5 anos, ó. 5 anos. Eu tô nessa fé, eu tô lutando, e olha que eu tenho passado por lutas, por aprovações, por deserto que eu pensei que eu não ia suportar, mas Deus me botou justamente para me ensinar. Porque eu precisava amadurecer. Para poder fazer a obra de Deus, eu precisava amadurecer. Então, nesse dia, eu fiz um pacto com Deus, uma aliança com Deus em cima daquele monte. Sabe? E a garrafa de azeite estava lá, né? Eu falei assim, moço, mas naquele tempo, era o profeta que ia atrás para ungir o servo de Deus. E hoje, quem vai me ungir? Quem vai me ungir, né? Quem vai me ungir para ser a serva de Deus? Né? Eu só sei que no momento exato, Deus mandou abrir a garrafa. Abra a garrafa. Eu ouvindo a voz dele. Abra a garrafa de azeite. E você vai ficar de joelho nesse monte agora. Lá é cheio de pedra, né? Muita pedrinha. De joelho aqui, bem no lugarzinho onde eu tinha feito o altar. Coisa mais linda, gente, tá lá. É um altar que simboliza a minha aliança com Deus. Ele é eterno, ele não pode sair de lá. Ninguém pode tocar naquele altar. Porque ele é sagrado. E eu também obedeci. Falei, é pedra, mas eu vou tirar o chinelo, vou ajoelhar em cima do meu chinelo. Porque realmente, se eu ajoelhasse assim, em cima do chinelo, ia furar meus joelhos, né?
E ali eu fiz. Deus ajoelha. Eu ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, gente, é muito forte assim, sabe? No meio-dia, no meio daquele sol. E que Deus falou pra mim assim, é loucura. Sabe o que é loucura? Talvez você olhe pra mim e diz, essa mulher é doida. Ela é doida. Como que é isso que ela fez isso? E Deus mandando e eu fazendo, e eu obedecendo. Então, mandou abrir a garrafa de azeite e derramar um pouco de azeite na minha cabeça. Eu derramei um pouco de azeite na minha cabeça. E ali, naquele momento, eu deixei de me pertencer a mim. Porque a partir daquele momento, Deus falou assim, hoje você deixou de ser filha do seu pai. Hoje você é minha filha. Eu vou te usar aqui, neste lugar. É aqui. Eu quero que você cuida deste povo. Eu quero que você cuida desse povo. Porque Deus falava tão forte comigo que, gente, eu me alegrava. Eu ficava tão feliz, sabe? Na minha maturidade. Eu falei, não, cuidar do povo de Deus é fácil. Falar, né? Mas só Deus sabia, né? Ali no momento ele me ungiu. E eu fiz aquela aliança com ele. O altar do sacrifício permanece lá. E Deus disse, a partir de hoje esse monte será chamado Monte da Preciosa. Eu não sei por que Deus me falou esse nome. Uma coisa que nunca tinha me passado pela minha cabeça. Ele falou, a partir de hoje esse monte será conhecido pelo Monte da Preciosa. Falei, sim, Senhor, que assim seja, feito conforme a tua vontade. Eu dei a minha vida para servi-lo e eu vou servi-lo independentemente do que eu tiver que passar, das lutas, das guerras, porque não foi fácil. Só Jesus e eu sabem o que eu tenho passado de lá até aqui. Para estar aqui hoje, depois de 5 meses, ou de 5 anos, 5 meses, né? 5 anos ali na luta, na guerra, fazendo propósito, e tudo bem, né? Aí minha família já sabia que eu tinha ido lá para receber um propósito de Deus, porque Deus queria, ele me levou daqui para lá só para falar comigo, em cima do monte, só para isso. E eu fui justamente só para ouvi-la a Deus. Eu deixei meus filhos, deixei marido, eu fui sozinha, só eu e o Espírito Santo, porque eu precisava ir. Eu precisava ir. Mas tudo isso aconteceu depois que eu casei. Ele só pôde fazer isso comigo depois que eu me casei, que eu me acertei direitinho com ele. Aí sim ele pôde fazer esse chamado para mim. Gente, e depois que tudo isso aconteceu, eu vou falar bem que uma coisa para vocês. Ai, veio tanta coisa na minha mente, tanta coisa para mim fazer, ajudar as pessoas que precisam, ajudar as crianças. Eu só sei que Deus me dava ideia, mas só que eu também precisava passar por um deserto. Por quê? Para me amadurecer. Eu era muito criança. Sabe? Aquele tipo de criança que muitas vezes ainda feria, ainda tinha que amadurecer, tinha que saber usar a sabedoria, saber a inteligência. E foi daí onde a gente conheceu o Monte das Caraíbas, o Monte da Preciosa. Muitos não conhecem, mas muitos já ouviu falar. Lá é onde as pessoas hoje, minha mãe e meu pai, vão buscar Deus. Lá é onde os meus sobrinhos vão buscar Deus. Lá é onde a minha irmã vai buscar Deus. Porque aquele lugar, ele tem uma fonte espiritual tão linda, tão extraordinária, que não tem como você subir lá e você descer a mesma pessoa. Não tem como. E olha que não tem pastor lá em cima para pregar a palavra. Não tem pastor lá em cima. O pastor é Jesus Cristo. Você chega lá, o meu pai fez um banquinho, né? Porque muitas vezes queria sentar, meu pai queria sentar lá para meditar na palavra. E demora um pouquinho para você, porque é muito, a subida não é aquele morro que sobe assim, ele é bem assim, ó, reto mesmo. Para você, quando você sobe lá em cima, você tá morrendo. Então, chegando lá, ele fez um banquinho de madeira, né? Para sentar. Eu falo, chega aqui, gente, abra o coração de vocês para Jesus. Ele tá aqui te ouvindo. Qualquer pessoa, seja quem for, não importa. Ele vai estar aqui ouvindo vocês. Deus não me chamou aqui à toa, gente. Deus não me colocou aqui à toa. Então, foi daí
que eu até cheguei uma vez, chegar na obreira aqui da minha igreja, né? Falando pra ela que por quê que eu tinha isso ali direto. Toda vez que eu perguntava para Deus onde ele queria me usar, ele sempre falava lá. Eu quero te usar lá, sabe? E aqui, quando a gente recebe o Espírito Santo, as pessoas sempre procuram se a gente quer ser obreiros da igreja, se a gente quer trabalhar nas reuniões, sabe? Antigamente eu era apaixonada para ser obreira da igreja universal, né? Porque a igreja que eu frequento é o meu altar, é a universal. Tá? Foi onde me acolheu, onde me receberam de braços abertos, onde ninguém olhou para mim de maus olhos, de má fé. Quando eu cheguei, me acolheram, me abraçaram, me ajudaram. E hoje eu tô aqui graças à Universal, sabe? Graças à Universal. Então, aí eu até ainda cheguei a falar pro pastor que queria ser obreira e tudo mais. Mas sabe quando você tá tipo que tá desobedecendo a Deus? Quando você fala que quer ser obreira, porque ele já disse o propósito para você, e aí você quer, porque você mora no lugar ainda, né? Você mora no lugar ainda, aí você quer ser outra coisa. E ali eu vi que eu estava desobedecendo. Se Deus já tinha me consagrado para ser serva dele lá no Nordeste, por que eu estava teimando? E toda vez que eu ficava muito pensativa. Aí eu falei, quer saber? Eu vou entregar nas mãos do Senhor. Se for para mim ser, vai ser. Se não for, meu Deus, então o Senhor vai me dar um jeito de me levar onde o Senhor quiser me usar, tá? Eu só não quero ficar parada, eu quero fazer a obra. Eu quero trabalhar, né? Então, eu comecei, sou evangelista, evangelizo não só aqui na minha igreja, mas eu evangelizo fora, telefonema, as meninas mandam mensagem do Nordeste pedindo ajuda. Eu tô aqui para ajudar, para pedir a Deus uma direção para a vida delas. Graças a Deus nós somos um grupo. Hoje nós criamos, Deus me deu a direção da gente criar um evento uma vez por ano na casa do meu pai, é OVC. O nome do grupo é OVC, né? Então, ali a gente tá o quê? A gente arrecada todo ano brinquedos, roupas, leva kit para as crianças. Então, gente, nós estamos nesse projeto no Nordeste. No ano passado, foi no dia 25 de dezembro, né, que a gente fez esse evento. E por incrível que pareça, para ser o primeiro evento, deu muita gente, deu mais de 30 crianças. Mais de 30 crianças, a gente fez muito feliz naquele dia. E os pais e as pessoas que deram quase 100 pessoas, imagina só, o primeiro. E quanto mais o Senhor Jesus não vai me usar para fazer? Por isso, essa é a obra que Deus tem na minha vida. E eu entreguei de corpo, alma e espírito. A minha aliança é com Ele, não é com o homem, é com Deus. Então, tô aqui. Talvez eu tô aqui hoje, amanhã Ele já pode me enviar. Eu tô aqui, à disposição. Quando eu me coloquei à disposição do Espírito Santo, eu falei, é pro Senhor. O que o Senhor mandar fazer, eu vou fazer. Se o Senhor falar não, é sim. Independentemente se eu gosto, se eu não gosto, vamos lá, vamos fazer porque eu quero muito ajudar as pessoas. Assim como o Senhor me ajudou, meu Pai. Deus me ajudou na minha vida espiritual, Deus me ajudou no meu casamento, que era um fracasso. Deus me ajudou como mãe, que eu era uma mãe muito imatura, uma mãe que não sabia aconselhar o filho. Então, tudo isso Deus me ajudou. Deus me ajudou como irmã, como pai, com meus pais, desculpa, quase que eu engano. Então, é isso, eu tô aqui sempre aqui para quê? Para ajudar. E essa é a obra que Deus tem para mim, né? E eu quero que essa obra cresça cada dia mais. E eu tô aqui sempre, de braços abertos, buscando, né? Buscando sempre, graças a Deus, de propósito em cima de propósito. E eu sei que as minhas áreas, ele já tem abençoado quase todas, mas ainda falta uma que ele vai abençoar. E eu sei que vai ser muito grande, porque ele sabe o desejo do coração da serva dele, que não é simplesmente... Hoje eu frequento, eu vou na Igreja Universal praticamente quase toda semana. Porque eu quero buscar conhecimento, sabedoria, eu quero aprender com eles, né? Eu vou para a igreja para buscar para mim, mas eu quero aprender com eles também. A forma de dar reunião, a forma de falar, a forma de evangelizar. É claro que eu tô para aprender,
né? Porque se Deus falar, vai embora pro Nordeste, eu vou ter que ir. E lá eu já tenho um pouco de conhecimento para me poder passar para as pessoas. O que eu aprendo, eu quero passar adiante. Eu não quero carregar para mim aquilo que eu aprendi, que foi bom para mim ficar guardando para mim. Não, isso aí, pelo amor de Deus, isso não é de Deus. O que a gente aprende que nos fez bem, a gente tem que levar adiante, levar para as pessoas, né? O que a gente tem aprendido. Então, é mais um pedaço da minha história, né? E é só o começo, porque nem começou a obra ainda. É só o começo de coisas grandes que a gente ainda vai fazer lá no Nordeste, na vida daquelas crianças carentes, na vida daquelas mães, sabe? E estamos aí em dezembro, vai ter de novo. Deus me deu nova direção, vai ter de novo em dezembro. Então já fica ligadinho aí, ó, vocês que estão aí que se inscreveu no meu canal. Então já fica de olho, tá? Que eu já vou dizer a data depois, vou fazer datas, vou dar para as meninas do POI divulgar lá, as voluntárias de lá, né? Porque graças a Deus o nosso grupo tá crescendo de voluntária, né? As meninas tá crescendo, o nosso grupo tá aumentando cada vez mais, graças a Deus. Deus tá honrando. E esse ano vai ser melhor do que no ano passado, né? Porque é para Deus, é dele. Eu tô aqui como instrumento, só para obedecer, mas a obra não é minha, a obra é dele. E o que Deus faz é perfeito, é grande, é lindo e é maravilhoso, tá bom? Que Deus abençoe você. Semana que vem temos mais um pouquinho da nossa história e vamos que vamos, né?